Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com mais um Colonial Alerta. Hoje viemos falar de um assunto que traz muita indignação para todos. A corrupção. Você sabe o que é corrupção? Corrupção é a modificação ou adulteração das características de algo. Mais precisamente, o uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio. Existem dois tipos, a corrupção ativa e a passiva. Agora vamos com o repórter Vinícius saber o que a população acha sobre o assunto. É com você, Vinícius. Bom, estamos aqui com o estudante Guilherme e agora eu vou fazer uma pergunta para ele. O que você sabe sobre corrupção? Para mim corrupção é algo que pode te favorecer sendo muito errado, como hoje no Brasil ocorre muito com a política, que é muito errado e muitos políticos fazem isso para se beneficiar, sendo pro bem, mas fazendo mal. Isso para mim é corrupção. Bom, agora estamos aqui com o estudante João e eu vou fazer a mesma pergunta para ele. O que você sabe sobre corrupção? Eu sei sobre a corrupção que, para mim, a corrupção é algo que também é muito voltado para o lado político, que as pessoas tiram o proveito da situação, mas também que a corrupção não é só na política, mas sim também em algumas atitudes do dia a dia, como tirar proveito da situação. Muito obrigado. A população sabia um pouco o que era a corrupção, mas não tanto quanto devia. Agora vamos falar sobre os 10 maiores casos de corrupção no Brasil. Em 10º lugar está o Mensalão, com um rombo de 55 milhões de reais. Em nono está a Operação Sanguessuga, de 140 milhões. O Sudã, com 214 milhões de reais. Operação Navalha, 610 milhões de reais. Anões do Orçamento, 800 milhões de reais. TRT-SP, 923 milhões. Em 4º lugar, o Banco Marca, com 1,8 bilhão de reais. Em terceiro está Vampiros da Saúde, 2,4 bilhões. Em 2º, Banestado, com rombo de 42 bilhões de reais. E em primeiro, Privataria Tucana, 100 bilhões. E você aí de casa, sabe o que é corrupção ativa e passiva? A corrupção ativa remete-se ao ato do oferecimento de uma vantagem visando o benefício próprio e, de alguma forma, afeta a moralidade da administração pública. Um exemplo disso é a promessa da vantagem indevida. A corrupção passiva representa aquele que é persuadido pelo corruptor e que, dessa forma, como exemplo, os funcionários públicos se tornam corrompidos. Agora, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouco sobre a corrupção no Brasil. Voltamos após os comerciais. Nesse sábado. E o prêmio será um cruzeiro para o time vencedor. Liga o flash. Estamos de volta. E você, sabe sobre a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção no Brasil, na qual levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff? Foi a mais profunda investigação sobre corrupção já realizada no Brasil e expôs as relações entre o setor empresarial e o poder público. Em 2014, investigado pela Polícia Federal, a Operação Lava Jato é a mais ampla investigação sobre corrupção já realizada no Brasil. Ela atingiu em cheio todo o sistema político brasileiro, revelando as entranhas do funcionamento eleitoral e partidário. Corruptos e corruptores, empresários e políticos têm sido os alvos da investigação e muitos deles já foram julgados e condenados. Agora vamos com a repórter Isabela para ver com a população o que eles realmente pensam ou sabem sobre a Operação Lava Jato.
Bom, gente, estou aqui com a Tainá, estudante de psicologia. Tainá, o que você acha sobre a Lava Jato? Eu acho que ela foi criada com o intuito de só atingir uma pequena parcela da política e que ela é bem seletiva, que eles sabem exatamente com quem eles estão se envolvendo e eles não investigam quem deveria ser investigado na real. É isso que eu acho. Obrigada. E também não acho que é muito útil, tá? Bom, gente, estou aqui com o Gabriel. E, Gabriel, o que você sabe sobre a Lava Jato? O que a gente vê na mídia, né? Assim, eu acho que é um processo de tentar limpar a corrupção no Brasil, mas foi tomado por um lado meio político que levou, acho que mais pro lado de tentar limpar um lado do que realmente tentar limpar tudo, assim. Acho que é isso que eu entendo. Tá bom, obrigado. Obrigado. Agora vamos para Indaiatuba, uma cidade no interior de São Paulo, onde o ex-prefeito está sendo acusado de inúmeros casos de corrupção. É com você, Vinícius. Boa tarde, Danilo, Daniel. Bom, eu estou aqui em frente à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, no qual o ex-prefeito Reinaldo Nogueira foi condenado a 23 anos de prisão e a pagar uma multa. Bom, ele estava sendo acusado de desvios de verba, no qual ele e mais 4 acusados gerou um distrito industrial, onde originou diversas empresas ou microempresas para investimento de dinheiro público. Podemos observar exemplos de corrupção no dia a dia, como por exemplo em filas, quando as pessoas se aproveitam de outras, minimizando seu tempo e aumentando o de alguns. Ou também quando vemos alguém perdendo seu dinheiro e, ao invés de devolver, pegamos para nós. São simples exemplos que ocorrem com frequência e colaboram com a corrupção. Vamos agora com o repórter Vinícius. Lá ele estará com a professora de Sociologia, Michele Marcena, da Escola Sueli Maria Caçonga Batista. É com você, Vinícius. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Michele Marcena, professora de Sociologia. Vamos dar início à nossa roda de conversa com o tema corrupção. Bom, Michele, como podemos definir a corrupção? Bom, a corrupção ela pode ser definida ela tem ampla definição, né? Mas vamos definir ela de maneira simples entre 2 campos, no campo da moral e no campo da ética. Quando a gente fala no campo da moral, a gente vai estar falando de social. E quando a gente estiver falando de ética, nós vamos estar falando então dos campos profissionais. Então são 2 maneiras aí de você se corromper, ou socialmente falando, na vida cotidiana, ou dentro do campo profissional mesmo, que é ligado à sua ética profissional. A gente pode se corromper dessas 2 formas. Qual que é mais comum nos dias atuais, a corrupção ativa ou a passiva? Olha, as duas formas de corrupção, elas são comuns, né? Então, por exemplo, assim, se você pensa o que seria corrupção ativa e o que seria corrupção passiva. A corrupção ativa é quando você se envolve ativamente com a situação. Pensando no campo social, a moral estabelecida, por exemplo, um homem pode ter a moral estabelecida de que ele nunca vai bater numa mulher de forma alguma, em hipótese alguma. E ele não se corrompe, ele passa a vida toda e ele não se corrompe em relação a essa moral dele estabelecida. Porém, se ele vê essa situação, ele vê uma situação dessa, e aí ele foi criado num lar que diz pra ele assim, olha, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então ele vê essa situação, ele vê uma mulher apanhando um homem, agredindo uma mulher, e ele não faz nada, ele não fala nada. Ele foi criado desde pequeno para ser corrupto passivamente. Então, de qualquer maneira, ele está se corrompendo, porque ele não acha errado, ele acha errado bater em mulher. Se ele acha isso errado, e a hora que ele vê aquilo acontecendo, ele não denuncia, não toma nenhuma atitude, ele não manifesta a indignação dele com aquilo, ele também não está se corrompendo passivamente? Então, no momento que você tem uma convicção, você não se corrompe, mas você vê determinadas coisas que você acredita que é errado acontecendo e você também não faz nada, isso é uma corrupção ativa. É corrupção passiva, desculpa. Você se corrompeu passivamente. Você se atraiu, de certa forma, os seus princípios, né? Então, isso pode se manifestar de diversas formas. Vamos pensar na religião também. A gente tem religiões que proíbem fazer transplante de órgãos ou transfusão de sangue. E aí você tem lá uma criança, a criança está precisando desse transplante e ele não acontece.
essa família ela pode optar ali naquele momento por não fazer o transplante ou fazer. Se ela opta por fazer, ela se corrompeu. Se ela opta por não fazer, do ponto de vista religioso, se ela está seguindo os princípios morais da religião dela, ela não se corrompeu. Então, a corrupção ela é muito mais comum do que a gente imagina. Então, ela está ligada aos nossos sistemas educacionais, sejam religiosos ou sejam os nossos próprios sistemas sociais em casa. Quando a sua família diz que você não pode se meter na briga de marido e mulher, por exemplo. Então, nós estamos sendo sempre educados a serem a manter uma corrupção passiva. Ou, de repente, num determinado momento onde a gente é colocado numa situação extremamente dramática, nós podemos acabar nos corrompendo com princípios que já foram passados para nós. Então, socialmente, a gente sempre se corrompe. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Obrigado, Michele. Ajudou muito no assunto. Quero agradecer muito a sua presença. Obrigado a vocês por terem me convidado. Fiquei muito honrada de participar, né, falando um pouco desse tema que eu também gosto de falar, né, embora eu não seja especialista nesse segmento especificamente, mas é um tema importante de ser abordado e que eu também gosto de falar. Muito obrigada. Bom, é com você, Daniel. Espero que um dia essa corrupção acabe. Estamos ficando por aqui. Tenha um bom fim de tarde. Obrigado pela companhia. Fica agora com a novela das 6. Até a próxima.